Antes dos grandes shows internacionais, Curitiba já ocupava um lugar de destaque no cenário cultural brasileiro. Dos palcos ao cinema, diferentes expressões artísticas ajudaram a construir uma identidade que atravessa gerações. Enquanto milhares de pessoas visitam a cidade para assistir a grandes espetáculos musicais, outros espaços continuam desempenhando um papel fundamental na formação cultural da capital paranaense. Considerado um dos mais importantes complexos culturais do país, o Teatro Guaíra se tornou um símbolo da relação entre Curitiba e as artes. Um espaço que ajudou a formar artistas, receber grandes produções e aproximar o público da cultura. O Centro Cultural Teatro Guaíra é um complexo de arte. Isso é uma coisa. O teatro em relação a uma sociedade é outra coisa. O que é um teatro numa comunidade, numa cidade? É o pilar. Ele é a estrutura básica de uma cidade, porque é um lugar, é um organismo vivo, onde você vem para você ter entendimento sobre reflexões da vida, da política, da tua identidade como ser humano. Isso é uma coisa, isso é o teatro, a importância dele numa cidade. O complexo é outra coisa, porque assim, a história do Teatro Guaíra, ela começa lá no final do século XIX. E isso tudo ele gera em função de uma sociedade que se reorganiza para reaver um bem comum. Então, no terreno hoje onde funciona a Biblioteca Pública do Paraná, lá nasceu o teatro. Então, no final do século XIX, ali é inaugurado um teatro chamado São Teodoro. Com a Revolução Federalista do final do século XIX, aquele teatro lá, São Teodoro, ele vira um presídio político. Então ele vai até o final do século XIX como um presídio. Então eu estou tentando entender para você, para contar para você a história da criação deste complexo. Novamente, a sociedade se reorganiza para reaver um bem comum. Aquele teatro que inaugurou, ele é transformado em presídio, ele passa por uma reforma no final do século XIX, troca de nome de Teatro São Teodoro para Teatro Guaíra e ele reinaugura em 1900. Ele vai até 1910, passa por uma outra reforma e aí, em 1936, o prédio começa a sofrer umas rachaduras. Um prefeito, na época, pede para demolir o prédio e acaba a história do teatro no Paraná, especificamente em Curitiba. Mas a cultura de Curitiba não está apenas nos grandes teatros. Ela também vive em escolas, companhias independentes e espaços que ajudam a manter a produção artística viva. Se o teatro ajuda a contar histórias no palco, o cinema amplia essa experiência para as telas. E Curitiba tem investido cada vez mais em espaços dedicados à valorização da produção audiovisual. Olha, Curitiba é uma cidade que já há muito tempo tem uma vocação para a cultura em geral. Não é por acaso que nós temos aqui o mais tradicional festival de teatro do país. A gente vem tendo nos últimos anos a realização de feiras literárias e também na área cinematográfica, num passado não muito distante, Curitiba tinha um dos maiores parques exibidores do país. E é também um grande polo de produção cinematográfica. Essa é uma questão que é até muito interessante no Brasil como país. Muita gente fala da produção hollywoodiana, Estados Unidos produz muito, mas nos Estados Unidos existem apenas dois grandes polos produtores de audiovisual, Los Angeles e Nova York. O mesmo vale para a França, onde a principal produção se concentra na região de Paris, e é assim mais ou menos em todos os outros países. Existem polos únicos, ou no máximo dois polos de produção. No Brasil a gente percebe que há produção cinematográfica no país todo. Na região sul, por exemplo, Curitiba e Porto Alegre são dois grandes polos de produção audiovisual. Mas em Santa Catarina também a gente acompanha e percebe que há produção cinematográfica. Claro que o maior eixo produtor continua sendo Rio e São Paulo, mas há produção regular de filmes vindo de Belo Horizonte, vindo de Salvador, vindo do Recife, vindo de Fortaleza, de João Pessoa, de Teresina no Piauí, de São Luís no Maranhão, do Distrito Federal, de Manaus, do Acre, do Pará, do país todo. Em todo o país se produz audiovisual, usando a sua linguagem própria, contando as suas histórias, e isso é bastante enriquecedor para a cultura como um todo. E
E não é diferente aqui no Paraná. O calendário cultural da cidade também é marcado por eventos que ultrapassam os limites do teatro e ocupam as ruas. O Festival de Curitiba é um dos exemplos mais conhecidos desse movimento. Entre palcos, telas e histórias, Curitiba construiu uma tradição cultural que ajuda a definir a cidade muito além de cartões postais. Uma herança que continua sendo escrita todos os dias por artistas, produtores e espectadores. Mas a cultura não movimenta apenas emoções. Ela também gera empregos, atraindo visitantes e impacta diretamente a economia. No próximo episódio, vamos descobrir quanto o entretenimento representa para Curitiba.